Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Super Psicologia. Estava tendo problemas na conexão no Instagram da Super. Eu não consegui entender o porquê, mas resolvi para otimizar fazer por aqui pelo meu canal pessoal. Tá bom? Eu tô com dificuldade de conectar pelo Instagram da Superi. Bom, a nossa live de hoje é sobre mediação da aprendizagem com minha querida amiga Elizabeth Schenker. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Agora. Oi! Fomos Oi, pegos numa peça querida. do Instagram, não estava conseguindo entrar. Vamos fazer por aqui mesmo e depois fica lá no YouTube. Gente, é uma alegria ter essa pessoa tão querida na nossa live de hoje, Elizabeth Schenker, Oi, diretamente do querida. Rio de Janeiro, para falar conosco sobre mediação da aprendizagem. Não é isso, Beth? É isso, prazerzão, Alessandro. Muito bom estar com você. Coisas da tecnologia, vamos em frente. Vamos, A gente vai vamos. falar de mediação, vai falar de adaptação. É o primeiro passo, né? Exato, exato. E vivenciando na prática, não é? Com certeza. Então, para quem não lhe conhece, vou me apresentar. Então, Elizabeth é psicóloga clínica, psicopedagoga, trainer associada do Instituto Forsten, especialista em mediação cognitiva e mindfulness. Não é isso, Beth? É isso. E eu sou Alessandro, sou psicólogo, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e EMDR, que é uma terapia de reprocessamento de memórias traumáticas, e diretor da Super Psicologia. Então, nós estamos aqui, né, na nossa live. Infelizmente, não está no canal da Super Psicologia porque houve algum erro, e a gente resolveu fazer aqui no nosso canal, né, pessoal. Então, o nosso tema escolhido, ele parte de um, de um pensamento em comum que nós temos, né, sobre a capacidade do ser humano de se reinventar, de aprender, de construir, né, novos espaços e caminhos, né, rumo a dias melhores, né? E peço a vocês, né, para que vocês possam marcar o coraçãozinho aqui embaixo e a nossa live impulsionar para várias pessoas, que a gente possa ajudar muitas pessoas entendendo um pouco sobre esse processo de aprendizagem e de mudança, que todos nós somos capazes, não é isso? E o aviãozinho também aqui embaixo, ele pode ajudar você a marcar algumas pessoas que vocês acham que é imperdível, né, assistir a nossa live, tá bom? Então marquem algumas pessoas, chamem para a nossa live que a gente está começando, né, o nosso encontro, não é isso? Então, o que é a aprendizagem nos tempos atuais, né, Beth? A gente está num momento de pandemia ainda, as pessoas estão ainda vulneráveis, ansiosas, precisando se readaptar, né, rever
a diversos aspectos na vida, podendo rever até relacionamentos, né? Que alguns casais precisaram de ajuda terapêutica também para poder rever alguns pontos, né? Eu penso que a aprendizagem está em vários aspectos, vários contextos da nossa vida, né? E para falar de aprendizagem, tem um contexto da vivência com o René Forrester, né? É o nosso mestre querido, e queria que tu falasse um pouco como é que tu enxerga a aprendizagem e para você quem foi Forrester? Ele foi uma pessoa sensacional, né? É um profissional incrível, único, uma pessoa carismática, uma pessoa que saberia hoje dizer com a maior tranquilidade que a gente pode se adaptar, né? Ele começou o trabalho dele pós Segunda Guerra Mundial. Ele era discípulo do Piaget. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial. Então, não tem nenhuma pessoa que talvez fosse mais incrível para falar disso nesse momento. E aí eu fico também muito honrada de poder trazê-lo nesse momento, né? Uma pessoa que teve que passar por muitas aprendizagens, com certeza, e sobreviveu, e não deve ter sido à toa, né, Alessandro? Sim. E ele acreditou no ser humano, ele acreditou na condição de adaptação, na condição de aprendizagem, na condição de mudança do ser humano. Né? Ele é um psicólogo, foi discípulo de Piaget, nasceu na Romênia, depois ele foi para Israel, e o grande objetivo da vida dele era ajudar os jovens que também vieram da Segunda Guerra Mundial, com muitos traumas, com condições, eu diria, infinitamente piores do que aquelas que a gente está vivendo hoje em dia. E ele acreditou na mudança, ele acreditou na aprendizagem, ele acreditou na condição de adaptação do ser humano. E já naquela época, por isso eu digo que ele é incrível e além, né, da época que ele viveu, porque naquela época, nos anos 50, ele acreditou em alguma coisa muito importante chamado plasticidade cerebral, que hoje em dia é tão fácil de ser comprovado, né, da flexibilidade. Só que ele acreditou naquela época e por isso ele foi também muito criticado. Mas ele entendeu que o sujeito poderia aprender, independente de qualquer questão genética, hereditária, qualquer condição do meio, desde que numa relação de muita qualidade, onde ele foi ao longo do tempo desenhando essa interação. E isso faz dele, fez, infelizmente ele faleceu há alguns anos, mas estamos aqui ainda, né, e o mundo inteiro falando dele e multiplicando as ideias dele, falando de uma condição muito, muito importante, que é essa relação, que hoje virtual, ok, que também tem questões, que também tem problemas, mas que a gente se adapta, né? Sim, sim. Tu sabe que eu pude escrever um pouco sobre mediação da aprendizagem. Usei a teoria do Forrester no meu mestrado e para mim foi uma honra me debruçar pela literatura, pelos feitos, né, dele. E durante o mestrado eu soube, né, que ele faleceu. Assim, eu chorei, Beth, assim, emocionado por conta de tudo que eu estava vivendo no mestrado, e eu soube, né, do falecimento dele. E assim, me passou uma sensação, puxa, eu tô podendo conhecer, eu pude conhecer enquanto que ele ainda estava vivo, né? E esse legado que ele deixa, né, é emocionante. E ele trabalhou 93 anos, ele viveu 93 anos, ele viveu mediação durante a vida dele toda.
E se existe uma prova muito viva de como isso é importante, de como as interações são importantes, de como a estimulação cognitiva, emocional, social, como ela é essencial, é que a gente soube, através do filho dele, que até os últimos dias da vida dele, ele fazia os exercícios do programa que ele mesmo elaborou. E Nossa. lúcido e vivo e muito especial mesmo. Uhum. E o quanto que ele tem contribuído, né? Assim, o neto, né, dele, que tinha síndrome de Down, o quanto que foi desafiador, né, para ele mostrar, né, o quanto que ele já construiu e o quanto que ele gostaria que o neto progredisse, melhorasse. Tinha muita expectativa envolvida naquela época, né? E ele Muito, muito. pôde e ele pôde fazer, né, a parte dele, né, junto com diversos consultores, e você está aqui como uma das consultoras, para a gente também é uma honra, né, tudo isso, e a gente poder trocar essas ideias, né, do que ele construiu, tantas lâminas que estimula todo o processo mental, cognitivo, através de algumas lâminas, fichas, né, que a gente pode promover a mediação da aprendizagem. Né? É bem por aí, é um legado que ele deixou para o mundo inteiro, né? É muito bom compartilhar, que é um dos critérios da qualidade que ele coloca na interação, que é a importância desse compartilhar. E ele deixou isso em termos internacionais, no mundo inteiro. Existem representantes do Instituto Feuerstein, existem aplicadores do programa, trainers como eu e como tantos outros, que acredita realmente nessa interação de qualidade e como essa interação de qualidade promove mudanças essenciais para a vida da gente, né? A gente pode comprovar isso hoje em dia. Quem passou, quem teve quantidade e qualidade dessas experiências de aprendizagem mediadas, que é essa interação de qualidade que o Feuerstein tanto coloca, durante uma vida, durante um tempo, onde se desenvolveu através disso, teve essa oportunidade, hoje, na quarentena, diante dessa pandemia, está conseguindo se adaptar muito melhor. Enquanto outros ficam naquela posição de reclamação o tempo todo, de negação, de não aceitação, né, de não ter estratégias nem ferramentas internas para poder dar conta dessas questões. Não são diferentes das questões de uma pessoa que tem uma síndrome de Down ou que tem qualquer questão cognitiva. Né? Ela vai ter que fazer muito esforço e se ela tiver com um outro que possa auxiliá-lo nesse caminho, que é um caminho de esforço, sim, mas ele chega lá, ele consegue essa modificabilidade, ele consegue se adaptar. Né? Como você falou no começo, ele vai chegar naquele mundo interno de tranquilidade, de satisfação. Sim, sim. E é tão importante, né, isso. Sabe que na terapia cognitivo-comportamental, você falando de plasticidade cerebral e construindo nesse processo de modificabilidade estrutural cognitiva, que é a teoria do Forrester, né? Nesse processo todo, a terapia cognitivo-comportamental ela se fundamenta na aprendizagem também. Sim. Porque a gente faz com que o paciente perceba o erro cognitivo, que a gente chama de distorção cognitiva, que tem tudo a ver com o sofrimento dele, por algum grau e algum tipo de rigidez mental. Uhum. E a partir disso, a gente vai sinalizando, mostrando para ele
alternativas de formas de pensar diferente que faça com que ele flexibilize a maneira de pensar. Então, eu tô com alguns alunos de terapia cognitivo-comportamental aqui na nossa live e eles também estão sedentos de aprender contigo e conosco, porque tem muitos pacientes que estão sofrendo, seja de ansiedade, de depressão ou de aspectos compulsivos, né? Menos esforço, menos tempo, de forma mais assertiva. Ou seja, quanto mais flexível você for, mais estratégias você vai ter, mais instrumentalizado você está para lidar com situações novas. Como você consegue isso? Você aprende isso aonde? Exatamente nas interações. É essa interação mediada, que ela é toda qualificada, né? É que vai gerar a possibilidade de você ter uma flexibilidade cognitiva. E tendo uma flexibilidade cognitiva, é o caminho para uma flexibilidade emocional, para uma flexibilidade social, cultural, né? O caminho de entrada é cognitivo, né, Alessandro? Mas o ser humano é um ser humano integral. E os critérios de mediação, os critérios que caracterizam essa interação mediada, que o Feuerstein coloca tão bem, qualifica tão bem, ela mostra isso. Ela mostra que o caminho é pelo cognitivo, mas que toda a interação ela está toda recheada do aspecto afetivo, do aspecto social, né? E ele caracteriza isso muito bem. Eu acho que essa faz uma diferença muito grande na teoria, na metodologia e no próprio programa de estimulação do Feuerstein, porque ele não deixa o mediador, ou o terapeuta, ou o pai, ou o amigo, seja quem for que estiver nesse lugar de mediador, ele não deixa ele solto. O mediador, ele sabe o que ele quer fazer, o que ele quer, como ele quer, né? E de que forma ele vai ajudar o mediado a alcançar o que eles dois, de mão dadas, querem alcançar. Isso eu acho que é muito importante, né? É o que você falou, N caminhos, mas o objetivo final é você estar feliz e bem adaptado. Sem dúvida alguma, né? Exatamente. Já Marcela já se antecipou aqui, ó. Intencionalidade. Intencionalidade. Linda, Marcela! É o primeiro critério aí do Feuerstein, é intencionalidade e reciprocidade. E quantas vezes a gente precisa ter esse pensamento convergente, seja para fazer escolhas, né? E divergente para ampliar, para encontrar alternativas. Então, na condução da mediação, a gente vai facilitando e promovendo formas de pensar diferentes, né? E a intenção, ela precisa ser clara, né, Beth? Ela precisa ser absolutamente clara. O primeiro ponto da intencionalidade e essencial é o vínculo. Sem vínculo eu não tenho aprendizagem, eu não tenho interação, não tenho mediação. Então, a partir desse vínculo, a intenção do mediador ela é completamente compartilhada, ela é clara, não tem nada escondidinho. E só no momento em que o mediado responde de uma forma recíproca, então a reciprocidade, é que realmente eles, de mão dadas, eles vão construindo essa aprendizagem. E por que eu falo sempre, e para mim isso é muito importante, mediado e mediador, porque é uma construção conjunta, que naquele momento o mediador tem intencionalidade, ele provoca um significado para aquela interação, para aquela mediação e para aquela aprendizagem. O mediado ele tem que estar muito junto, apostando
né, acreditando e buscando seus próprios significados, os valores daquela aprendizagem. E, a partir daquela aprendizagem, aquilo que você disse anteriormente, transcender, ampliar, fazer escolhas, aplicar na vida. A aprendizagem não é para ficar na mão do mediador, não é para ficar num exercício cognitivo. Ele é para ser levado para a vida, né? É para ser aplicado na vida. E isso é o essencial, né? É essencial da interação e que leva a uma aprendizagem de qualidade. Esses 3 aspectos. Fundamentais. Fundamentais. Porque existem muitas interações terapêuticas na escola, com um amigo, um conselho, que são interações ricas, que podem gerar aprendizagens, mas não são experiências de aprendizagens mediadas que levam a uma mudança significativa, ao que o Forster fala que é modificabilidade cognitiva estrutural. Não é uma simples aprendizagem que vai levar a essa plasticidade. Ela precisa ser muito mais intensa, muito mais formatada, né? De uma forma que realmente possa, em última análise, levar à mudança. Isso. E o papel do mediador é fundamental nisso, porque ele vai construir todo um vínculo, uma aproximação, uma clareza de intenção para que ajude aquela pessoa a impulsionar um aprendizado ou significar, ou gerar um significado mais amplo sobre aquilo que ele estava enxergando. Por isso que a gente olha um conhecimento prévio, né, para poder entender qual é o que é que ele poderia responder de imediato, né? A gente faz a mediação, dá estímulos para que ele possa construir, né, um outro conhecimento paralelo, fazer associações, comparações, né, isso, para que ele possa meio que impulsionar e visualizar de uma forma mais ampla, né, em seguida. O que você está falando, Alessandra, é tão importante, né? Porque é uma aprendizagem que leva à autonomia. Não é uma aprendizagem que leva a uma dependência. Então, eu sempre estou ali com o meu professor, o meu pai, o meu terapeuta. Não. É uma aprendizagem que vai levar o sujeito a, mais tarde, se automediar, a buscar os seus próprios significados, a buscar suas próprias intenções, a ter consciência das suas intenções, né? A aplicar em outros contextos, verificar se realmente aquilo que ele está pensando é o mais apropriado, é o mais assertivo. Né? E junto com tantas outras qualificações, como, por exemplo, sentimento de competência. Que é outro critério. Esse critério é apaixonante, porque é um construtor interno, é uma construção do indivíduo. Né? Eu posso te achar super competente e acho de coração, sempre achei. Mas eu posso falar isso. Eu posso falar isso a vida inteira. Que se eu não mediar no sujeito para que ele desenvolva o sentimento de competência, nada do que eu achar vai valer. Ou seja, ele tem que construir esse sentimento. Tem muita gente que é muito competente, não se sente competente, então não consegue construir, não consegue compartilhar, não consegue produzir. Tem também ao contrário, né? Um egozinho muito maior, e a gente sabe que se acha muito competente, na verdade nem é. Mas ok, é um critério. É um critério que a gente tem que trabalhar. É um critério que a gente não é elogiando. É planejando atividades
de acordo com o nível de complexidade, de acordo com o nível de necessidade do sujeito, para que ele possa se ver, ter consciência da sua competência. Então, é o mediador que está fazendo isso. E está conseguindo dar condições, através da sua interação com o mediado, dele desenvolver esse sentimento. E ele verificar, baseado em evidências, o quanto que ele é capaz de fazer, né? Às vezes, ele tem algumas experiências e fez experimentos anteriores que é como se o cérebro não tivesse registrado aquilo como experiência, né? Às vezes tem paciente que aí, não, olha para trás, verifica, né? Meio que como é que a gente caminhou com isso, né? E veja para trás a sua experiência, veja o quanto você já passou por isso e aquilo, para que possa ressignificar, né? Com certeza, e tem uns pacientes que a gente recebe e que eles falam assim, também isso é muito fácil. Quando acerta é porque é muito fácil. Ou então, não, eu chutei. Como assim? Você viu todo o processo, ele falou todo o processo, né? E ele não consegue acreditar nele. E aí é um trabalho de formiguinha, e que a gente vai chegar lá. Porque quando ele desenvolve o sentimento de competência, ele consegue uma outra coisa, que é um outro critério de mediação do Feuerstein, que é compartilhar. Quem consegue compartilhar sem se sentir competente? Ninguém, né? Ninguém vai se abrir, ninguém vai se expor. Então, compartilhar é um outro critério importantíssimo que o Feuerstein elaborou. E como é bom, né? Como a gente se sente confortável compartilhando. Como é importante nos dias de hoje a gente ter esse mundo de informações, mas construir conhecimentos que você se sinta com vontade de compartilhar. E seguro para compartilhar, né? Sim. Está construindo junto. Eu tenho feito algumas lives, né? Desde março para cá, abril para cá, eu tenho feito algumas lives e tem sido um momento muito especial para mim, porque a gente tem trazido pessoas e trocado ideias com várias pessoas, né? Todas muito queridas, né? Como você, e a gente poder compartilhar esse aprendizado, essa experiência que a gente está tendo, para poder fazer, né, menção. Sabe que outro dia eu estava numa recepção de um consultório que eu fui, né, e aí a recepcionista, olá, eu vi você na live ontem. E aí disse que gostou da live. Nossa, foi mesmo, que bacana. Então a experiência de compartilhar também a gente faz de uma forma que as pessoas, né, ampliem, né, esse aprendizado de forma geral e a gente poder contribuir, né? Eu acho que o bom é, eu sempre falo assim que as lives, né, da Supere, elas têm o intuito de trazer informação válida e útil, né, para poder contribuir na vida das pessoas, né? E a maioria estão lá no Instagram da Supere, né? Vocês podem acessar lá. Hoje tem sido especial porque por conta do probleminha lá do Instagram, mas ao compartilhar é muito importante. Então, olha só, a gente falou a via, a porta de entrada é cognitiva. Isso. Então, depois dos 3 critérios, a gente falou de sentimento de competência, totalmente emocional. E compartilhar, totalmente social. Então, Feuerstein é muito completo, né? A via é a via cognitiva, entendendo o ser humano como ser humano integral, né? Não é a aprendizagem separada do emocional, que é separado do social.
É um ser humano que está ali Ivalda, na nossa frente. Ivalda, querida, um abraço. Ela já está comentando aqui, aprendizagem que se renova. É mesmo, Ivalda, você tem razão. E Paulo está comentando aqui, ó, meios para ultrapassar barreiras, da ignorância ao saber, compartilhar e executar com facilidade. É verdade. Perfeito, perfeito. E Para isso, a gente. Desculpa. eu ia falar do próximo critério, mas você pode falar. Eu também. Essa consciência, né? Essa consciência de mudança. Não é incrível? É incrível. É incrível a construção, porque o que é essa consciência da mudança estrutural? É justamente você saber o caminho que você está trilhando. Como você estava, como você está agora, né? Entendendo esse processo como um processo absolutamente dinâmico. Então, a gente está agora devido a um processo que foi gerado, que foi produzido com muito esforço, com muita determinação, né? E que a gente tem que ter consciência e tem que dar valor. Né? Nós não somos aquilo que nós fomos há um minuto atrás. Dizer, esse momento onde eu estou compartilhando com você e com tantas outras pessoas já está transformando, já está fazendo com que eu tenha ganhos, né? E que isso provoque uma certa reflexão e talvez uma certa mudança. Por que não? E é a cada momento. Então, Feuerstein deixa isso muito claro, que uma interação de qualidade, esse critério ele tem que estar presente. Eu tenho que favorecer esse espaço, não só para que o sujeito aprenda um determinado conteúdo, mas para que ele perceba, principalmente para que ele perceba esse processo que ele está tendo de aprendizagem. E às vezes são mudanças bem sutis, né, Alessandro? E que a gente não dá valor, mas a gente tem que, assim, aplaudir cada mudança, cada passinho que a gente dá, cada passinho que a gente retrocede, porque faz parte desse processo. Isso, é verdade. Né? Cada passinho que a gente olha para trás e volta para o presente e projeta um pouquinho mais ali para o futuro. Esse processo é essencial. Essencial. Exatamente. E o quanto que a gente pode nortear tudo isso? Certa vez eu li um livro de Tartang Tulku e o título do livro é assim: Formas suaves de um trabalho bem-sucedido. E aí ele diz uma parte que é assim: o livro divide em 3 partes. A primeira parte ele fala sobre o autoconhecimento. A segunda parte é sobre o processo de mudança. E a terceira parte, compartilhar. Perfeito. E aí o livro é O Caminho da Habilidade, Formas Suaves de um Trabalho Bem-Sucedido. E o quanto que o compartilhar e a consciência da própria mudança, ela é fundamental nesse processo de aprendizagem também. Né? Claro, claro. E a gente fazer pontes e relação daquilo que a gente está aprendendo com reflexões sobre a nossa vida, né? Como eu quero me posicionar no mundo. Isso Perfeito. tem tudo a ver Outro com critério de mediação, Alessandra. Outro critério, olha, individuação e diferenciação psicológica. Ou seja, como eu, com as minhas aprendizagens, com as minhas experiências, com os meus valores, me posiciono frente a mim mesmo, frente a você, frente a todos. É um outro critério do Feuerstein. Então, a gente vai vendo que os critérios da interação mediada são critérios de construtos internos. Isso. Da construção individual.
Isso é aprender, eu diria. E o Wilson está colocando aqui fantástico, adoro essa palavra, fantástico. E o quanto que a gente precisa diferenciar, né, Beth, das expectativas individuais e as expectativas dos outros. Né? Uhum. Eu costumo usar uma palavrinha para isso. Desculpa, te interrompi. Mas isso é Não, bem tudo bem. Beth, é descolar. Ah, boa, gostei Não dessa colar. palavra. Então eu compartilho. Boa, gostei. Vou passar a usar. Posso? Maior prazer. Descolar, é isso mesmo. Porque senão a gente vai estar confundindo, né, o nosso querer. Né? O nosso querer ele pode estar confuso. Bom, eu quero atender às minhas expectativas, às expectativas dos outros, e se a gente não consegue diferenciar, descolando, né, a gente vai se sentir o quê? Angustiado. Sim. É uma emoção, né, que ainda está atrelado a esse processo de aprendizagem, mas que faz parte da individuação, né, Beto? Com certeza. E a angústia, ela é relacionada ao medo, né? E o medo, a gente pode pensar no medo também em relação ao estar só. Então, o mediador, nesse sentido, ele propicia essa diferenciação psicológica, essa individuação, essa não pressão grupal ou social, trabalhando com esse mediado e fazendo com que ele tenha autonomia, para que ele tenha consciência, para que ele tenha independência, para que ele não sofra influência, né, do meio externo, negativa, obviamente, né, que a gente está falando. Então, muitas vezes a gente fala o cuidado que a gente tem que ter, qualquer um de nós que trabalha, né, com as pessoas, professores, fonos, psicólogos, né, todos nós, para não criar essa dependência, para ao contrário, né, propiciar o caminhar do outro. Né? E com isso a gente também aprende, né, Alessandro? O mediador ele se enriquece a cada encontro. Por isso eu digo que é um encontro terapêutico, porque não é. Cada vez que eu faço uma pergunta, cada vez que eu provoco o meu mediado, eu estou provocando a mim mesma. Cada vez que eu propicio um exercício de estimulação cognitiva, eu estou mentalmente fazendo, eu estou me estimulando. Então, assim, é linda essa interação, porque é verdadeiramente que nós dois, no caso, mediador e mediado, crescemos juntos. Com certeza. Com certeza. Eu aprendo muito com os meus alunos que estão aqui em aula, né? Na nossa live. Aprendo com os meus pacientes também demais. Também. Olha que entrou na nossa live agora há pouco, Tereza, Tereza Albuquerque. É um Oi, Tereza. prazer. Um abraço para você. Saudade de Tantas outras Recife, pessoas. meninos. Ah, que bom. Esperando você em breve. Se Deus quiser. Olha, teve um comentário de Maria aqui. Diz assim, descolar. Deixa eu pegar aqui. Descolar para se posicionar na relação com o outro. É isso aí, Perfeito. Perfeito. Renata. Na verdade, a gente só pode se relacionar com o outro, só existe interação, só existe relação se pelo menos forem dois. Se for um só, não tem relação nenhuma. Isso. Ou seja, se você se colar, não tem nenhuma interação, né? Então, é descolando e interagindo, né? E criando, porque aí sim tem uma aprendizagem para todos. Sim, sim. E como é que é esse processo de perceber na inteligência interpessoal e intrapessoal, né, Beck? Que isso é um desafio, né, pra gente.
sim, com certeza, né? Eu acho que nesse aspecto a inteligência como adaptação fica mais forte a gente pensar nela, né? Essa plasticidade, essa adaptação, esse desenvolvimento interno e social ao mesmo tempo. Eu acho que Forsten percebe isso muito bem através desses critérios de mediação. E considerando também esse desenvolvimento contínuo, né? E verdadeiramente independente da idade, do nível socioeconômico, do nível cultural, das condições econômicas mesmo. Você acreditar que você se desenvolve sempre e que você pode aprender sempre. Então, eu tenho mediados, por exemplo, que estão aprendendo e têm 80 anos, 85 anos, né? E estão se descobrindo, continuam se desenvolvendo, assim como Forsten. Eu tive com Forsten, ele tinha talvez uns 4 anos antes dele falecer, onde era de tirar o chapéu, assim. A pessoa não para. Ela continua ativa, ela continua com uma memória incrível, ela continua relacionando. Eu fui, inclusive, com meu filho visitá-lo e ele olhou assim, olhou para o meu filho e falou, por que você não está aqui? A gente precisa de jovens. Sim, sabe? Isso. E o Forsten, ele deixava isso muito claro. No dia que nós recebemos o nosso certificado no encontro internacional, que era em Israel, com pessoas do mundo todo. Esse dia foi o dia... Para quem não sabe, Forsten tem um instituto, não é isso? Instituto Forsten, em Jerusalém. Instituto Forsten, que é antigo ICELP, mas aí se tornou o Instituto Forsten de Israel, onde tem diversos consultores. Isso. Após a morte dele, mudaram o nome do instituto, né? Até então não tinha o nome dele. E assim, agora não é mais nesse instituto as formações, né, de trainers e tal, mas até o ano que eu fiz era. E no dia do certificado, que nós fomos certificados, né, todos os trainers do mundo todo que estavam ali, foi o dia da celebração do casamento de 2 jovens com síndrome de Down. Assim, eu falo, me dá até um certo arrepio. E assim, e a gente se formando como trainer, né, como multiplicador daquilo tudo, e tendo a certeza absoluta, Alessandro, que era esse o caminho. Olhando para aqueles jovens, a gente falou, entendi. Não preciso de um certificado, eu estou vendo, né? Brilhante, né? Assim, que momento mágico deve ter sido, né? Foi. Eu fico imaginando como é que foi, né? Assim, a cena, o momento, né? E a gente vê e acreditar na capacidade de mudança e de aprendizado do ser humano. É uma palavra tão importante. Muitas pessoas podem até duvidar dessa capacidade, mas é a experiência que cada um tem que vai fazer uma grande diferença, sendo marcante, né? E Forsten, ele parece ter associado, né, pensado na perspectiva de Piaget, na perspectiva do Vygotsky, e fez uma junção, né, em perspectivas, o quanto da capacidade de mudança e de desenvolvimento que o ser humano tem. É uma coisa que eu nunca esqueci, que ele falava muito, é que, na verdade, o mediador acaba desistindo do mediado. E, às vezes, ele desiste do mediado justamente por não ter essa crença tão forte. E geralmente, quando ele está nesse momento de desistir, era o momento
ideal que o sujeito, que o mediado, ia começar o processo de modificabilidade. Uhum. Então, ele comentava assim que, por exemplo, com o neto dele, como você falou, que nasceu com síndrome de Down, em vez dele fazer uma vez e mostrar a língua, e o neném simplesmente imitar, ele tinha que fazer 100 vezes, 200 vezes. Mas, depois que ele conseguisse fazer, mesmo que sutilmente, ele só ia precisar depois de 50. E depois de 20. Então, essa crença que você falou, ela é fundamental. Porque senão você desiste no meio do caminho. Pois é. E ressalto aqui os meus pacientes presentes na nossa live de que o terapeuta não deve desistir do paciente, tá? É a mesma coisa. Com certeza. E a gente não desiste mesmo, porque a gente não está mediador no momento da interação. Quem entra em contato com a mediação de Feuerstein, ela ou é mediador, ou não é. Não tem estar profissionalmente. É muito mais do que o profissional, é uma crença, é uma interação, é uma construção interna que você vai ter dentro do teu consultório, dentro da sala de aula, na sua família, com seus amigos. Claro que você não vai passar o tempo todo mediando, mas a filosofia, a crença, né, os preceitos, eles já estão internalizados. Você já é. Exatamente. Está aqui a contribuição de Maurício, falando o quanto que ele percebe a teoria histórico-cultural de Vygotsky sobre a formação social da mente e o papel do outro para estimular a interiorização das funções psicológicas. Verdade, Maurício. Verdade. Tem aqui uma contribuição do Paulo. Se as árvores não mudassem, jamais teríamos frutos maduros. Os frutos do aprender, do saber, quando não são colocados em prática, jamais teríamos seres pensantes, resolutivos nas suas atitudes. Paulo, brilhante, muito bom. Muito bom. Isso é o verdadeiro compartilhar. Muito obrigada. E o quanto, é verdade, e o quanto que esse processo de aprendizagem, né, o terapeuta, ele é mediador. Né? Ele é mediador da aprendizagem. Todo terapeuta, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, que tem um processo de psicoeducação, que vai ensinando ferramentas, recursos terapêuticos para o paciente, ele assume um papel de mediador da aprendizagem. Sim, eu super concordo, Alessandro, porque a aprendizagem é aprendizagem de vida, né? O que a gente faz na vida, né? Os eventos da vida, como a gente lida com a vida. E isso é um aspecto super importante. Então, eu costumo dizer que todo o processo de aprendizagem, de mediação, é um encontro terapêutico. Quer você queira, quer não. Assim como todo encontro terapêutico é um encontro de aprendizagem. Exato. Junto. Eu queria agradecer a todos pela participação, pela interação, pelo compartilhar, né? E convido a todos a conhecer um pouco mais a teoria do Feuerstein, a Supere Psicologia, a Beth tem feito trabalhos bastante interessantes, a gente pode promover e gerar mais aprendizagem para quem quiser aprofundar nessa perspectiva. A gente vai ter a maior alegria e honra poder compartilhar mais ainda para quem quiser aprofundar. Com certeza. E quero agradecer demais a participação de vocês, né? E, Beth, eu queria que você chegasse às palavras finais da nossa live. A gente está chegando ao final do nosso tempo.
tá Nossa, bom? passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu acho que eu queria deixar uma mensagem que é o título do livro do Forsten, de um dos livros, que é Don't Accept Me as I Am. Parece estranho, não me aceite como eu sou, ainda mais pensando hoje em outros termos, mas nesse contexto ele quer dizer acredite que eu posso mais, né? Faça da nossa interação uma aprendizagem mediada. Me ajude a desenvolver o meu potencial. E eu acho que é isso que ele sempre desejou, sempre conseguiu, sempre almejou. E eu acho que é isso que é o fundamental da teoria dele. Né? Acredite no potencial e através dessa interação e desse programa tão bem estruturado que ele elaborou de estimulação, de prevenção cognitiva, é assim que a gente desenvolve o potencial. Aí eu vou mais, cognitivo, emocional, social, acredite no outro. Demais, demais. Eu lembro de uma frase dele também que eu quero compartilhar com vocês. Dê o mínimo e produza o máximo no aluno. Perfeito. Né? Que fala desse acreditar no potencial humano, né? Da capacidade, né, que nós temos e continuar acreditando, né? Gerando esperança, gerando amor, gerando aprendizagem, né? Que isso nos fortalece, nos conforta, nos consola, que a gente tem um ao outro para se ajudar. Não é, Beth? Com certeza. Nossa. Faço das suas palavras as minhas, muita gratidão mesmo, porque é esse o momento, né? E a gente está vivendo e está podendo botar em prática isso tudo. Isso. Não é à toa que estamos todos em quarentena, estamos todos vivendo essas condições e conseguindo, né? Conseguindo grandes insights, grandes construções. Isso aí. E ajudando uns aos outros, com certeza. Beth. Ai, que saudade. No coração. Obrigada também, querida. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, querido. Vai ficar gravado, né, Alessandro? Bom, vai sim. Em breve vai estar no YouTube. No YouTube da Supere também vai ficar lá. Tá bom? Ótimo. Tá então, ótimo. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Próxima live dia 23 de novembro, segunda noite. Aguardo todos lá. Vamos falar sobre pertencimento grupal versus saúde mental. Será Maravilha, que vou você estar lá se sente parte do grupo que você, né, participa? Você se sente pertencente, né, esse grupo que você faz parte, né? Então a gente vai falar isso juntos com Sônia Pinto, né, referência em dinâmica de grupo. A gente vai conversar sobre isso. Beth, um forte abraço, muito obrigado a todos. Para você também, querido. Obrigada a todos. Tchau, tchau, hein? Tchau, até a próxima. Até.